Olá, galerinha. Vamos aqui a nossa aula, que hoje é aula de língua portuguesa e artes. Essa semana nós estamos na nossa mostra junina, na nossa segunda semana, e uma feliz coincidência que nós tivemos é que os nossos livros, tanto de língua portuguesa quanto de artes, eles tratam deste tema que é bastante relevante e bastante conhecido na nossa região Nordeste, no nosso estado de Sergipe, que seria a literatura de cordel e a técnica de xilogravura. Todos dois, eles são juntos. O cordel, claro, ele surge primeiro no Brasil, forma de escrita na literatura que já existia e ela vem para o Brasil, certo? Mas, antes da gente contar a história do cordel, nós vamos falar que a xilogravura, que é essa técnica artística, uma técnica de impressão, ela está ligada ao cordel de uma forma tão grande que a gente não imagina hoje o cordel sem a técnica da xilogravura. Mas o cordel, ele já existia antes da técnica de xilogravura ser inserida. E depois eles penduravam, certo? Nesses varais, nesses cordões, para serem vendidos nas feiras. Claro, nós somos colonizados por que povos? Pelos europeus, pelos portugueses. E claro, como a gente já estudou isso, nós recebemos dessa cultura europeia, principalmente depois que o rei de Portugal, ele vem morar no Beba Brasil. com moderação. Todo aquele emaranhado cultural europeu vem com a vinda da família real para o Brasil. Então, nós temos os grandes bailes que deram origem às nossas quadrilhas que temos hoje e o estilo literário que vem a partir do cordel. E aí, claro, encontrou um solo fértil no Nordeste brasileiro. E aí o cordel tem características bem interessantes que nós vamos estudar agora um pouquinho. As características do cordel. Primeiro que o cordel é formado por histórias orais. É por meio da oralidade que são criados os cordéis. O que é oralidade? São histórias que são passadas de geração em geração, de pai para filho, são contadas, ou seja, são faladas. E essas histórias que são passadas de um para o outro acabaram sendo escritas, certo? O Nordeste tem vários cordelistas, muitos bastante famosos, como o Patativa do Assaré, que inclusive eu fiz a gravação de uma das histórias, certo? Que ele conta que é a triste partida. Tanto ela vem em texto
literário de cordel, quanto depois ele é gravado por Luiz Gonzaga, certo? Em forma de música. E aí vocês vão escutar, quando eu faço a leitura deste poema de Patativa do Assaré, Triste Partida, vocês vão ouvir de fundo a música cantada por Luiz Gonzaga, certo? Ele pegou o poema e transformou em música. Então, essas histórias, principalmente a história dos nordestinos, das pessoas que passaram por momentos de seca, por histórias folclóricas do Nordeste, você vai encontrar dentro da literatura de cordel, certo? Então, são histórias que primeiro vêm de uma fonte oral, ela não veio de outros livros, mas sim de fontes orais, certo? Para depois serem transcritas no cordel. E aí podem ser histórias folclóricas, podem ser piadas, como diz as pessoas, né, mais antigas, histórias de Trancoso. Aí vem as histórias do período junino mesmo, ou histórias da vida do sertanejo, do que essas pessoas passaram nos períodos de seca, a sua trajetória no êxodo rural, que é a saída dessas pessoas dos interiores do Nordeste para o sul e sudeste do país, à procura de uma vida nova. Tudo isso está dentro do mundo do cordel. E a linguagem? É uma linguagem informal, ela não segue as normas gramaticais, apesar dela seguir normas poéticas, certo? Todo cordel é poema, tem rima, é formado por versos e estrofes, certo? Essa regra, ela existe no cordel, mas ela não segue uma linguagem formal, certo? E ela tem o regionalismo com seu ponto mais marcante. Você vai encontrar palavras no cordel que, na verdade, você não encontra em outros estados que não façam parte da região Nordeste, certo? Então, o regionalismo é bem marcado na literatura de cordel. Você vai encontrar lá palavras que não existem em outros lugares do país, somente na região Nordeste. E isso é bem frisado no texto que tem no livro de vocês, A Triste Partida, de Patativa do Assaré, e que eu faço a leitura e que vocês vão fazer a leitura também no livro de vocês de língua portuguesa, hoje na nossa aula. Ele trabalha com rimas, certo? Como a gente já falou, já estudou lá no mês de março, os poemas, eles têm que ter rimas, certo? Se não tiver rimas, eles não são poemas. Então, eles têm rima. O cordel, ele tem as rimas, certo? Por se tratar de poemas. E são formados, esses poemas têm o quê? Sextilhas, em sua maioria. Às vezes, eles têm outra formatação, mas a maioria, certo, dos textos de literatura de cordel, eles são formados por sextilhas. O que são sextilhas? 6 versos em cada estrofe, certo? Às vezes você pode encontrar um texto de cordel que tem 4 versos, certo? Em cada estrofe, mas a maioria dos textos de cordel você vai encontrar com 6 versos em cada estrofe. Aqui é uma dupla de repentistas, que eu coloquei aqui essa imagem aqui embaixo, e repentistas são o quê? São aqueles cantores que fazem frases, um fala uma frase e o outro responde, e ele responde o quê? Em forma de rimas. Hoje, muitas pessoas usam tem um estilo musical, mas dos jovens, né, que utiliza, né, essa regra, né, de você falar uma frase e o outro repetir também com rimas, né, que é muito característico hoje do rap, é isso? Mas que você vê nos repentistas nordestinos, antes do famoso rap, certo? Que é a frase e depois o outro repete em forma de rimas, certo? Isso são os repentistas do Nordeste, que veio bem antes dos famosos raps que os jovens conhecem hoje. Vamos lá seguir? Vamos lá ler um trechinho aqui
dessa estrofe aqui, que eu vou mostrar para vocês onde estão inseridas as características do cordel. Cego, aleijado e moleque. Padre, doutor e soldado. Inspetor, juiz de direito, comandante e delegado. Tudo jogo dinheiro, esperando bom resultado. Então, eu tenho aqui resultado, delegado, soldado, direito, dinheiro. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho rimas, certo? Olha aqui, soldado, delegado, resultado. São palavras que o quê? Que rimam. E quantos versos eu tenho aqui nessa estrofe? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 versos nessa estrofe. Então, eu tenho aqui o quê? Uma sextilha, certo? 6 versos em uma estrofe. Então, mostrei aqui 2 características do cordel, que é a rima e que é a sextilha. Nesse texto aqui, nesse trecho desse texto, ele não tem regionalismo, ele não contém regionalismo, certo? Isso vocês vão encontrar no livro de vocês, aqui de língua portuguesa. Deixa eu mostrar aqui, certo? Vou mostrar aqui para vocês, e vocês vão ver em casa, certo? No livro de vocês, no texto de Patativa do Assaré, Triste Partida. Aí sim, você vai encontrar palavras, certo? Que fazem parte do regionalismo, certo? Mas aqui vocês mesmos vão ler. Eu vou mandar para vocês o vídeo que eu fiz lendo esse poema, certo? Porque ele não deixa de ser um poema, certo? De Patativa do Assaré. Então, vamos lá, continuando aqui a nossa aula. Xilogravuras no cordel. Gente, hoje em dia, a gente não vê mais o cordel sem a xilogravura. Apesar que antes das técnicas de xilogravura serem utilizadas no cordel, as capas dos livrinhos, dos livretos da literatura de cordel, eles eram colocados o quê? Apenas o título do cordel e o autor. Era só isso que era colocado na capa do livrinho. Depois de um tempo, começou-se a utilizar a técnica de xilogravura, certo? Nos livrinhos de literatura de cordel. E hoje, você não vê mais os textos de literatura de cordel sem a xilogravura. E o que seria a xilogravura? A xilogravura é essa técnica onde o artista entalha, ou seja, ele vai furando a madeira, criando sulcos na madeira, conforme o desenho que ele quer. E aí ele vai pintar essas partes, toda essa elevação que ele fez, vai passar tinta preta, certo? Depois ele vai pressionar essa madeira em um papel ou em uma tela, né? Já se fizer em grande quantidade em uma tela ou em um papel, vai deixar pressionar até que essa tinta seja transferida para o papel, como se fosse um carimbo, certo? Essa é a famosa técnica da xilogravura. E essa técnica, ela não começou aqui no Brasil, nem começou aqui no Nordeste. Mas da mesma forma que o cordel, a xilogravura, ela ganhou um espaço muito grande, um espaço de destaque e de honra no Nordeste, certo? Antes, a xilogravura, ela era utilizada para outros fins. Vamos lá, a história da xilogravura. A técnica já era utilizada pelos egípcios e conhecida também pelos chineses, certo? Claro, são povos que vieram muitos anos antes, claro, né, do nosso país, certo? Os egípcios e os chineses já utilizavam essa técnica de impressão, certo? No Ocidente, a xilogravura é inovada por contribuir com o figurativo das histórias. Lembra que eu falei para vocês que na era medieval já existia o cordel, certo? Os trovadores medievais, eles cantavam a história do povo, cantavam, certo? Eles cantavam. E aí depois vinha o momento da escrita dessas histórias. E aí
As técnicas de xilogravura eram utilizadas em alguns desses materiais. Inclusive, depois passaram a ser utilizados em documentos. Com o passar dos séculos, a xilo, que é um resuminho lá da palavra xilogravura, conquista sua importância nas obras de grandes artistas do século XX, como Vallotton, Gauguin e Mutt. A xilogravura chegou ao Brasil através da colonização portuguesa. Claro, se nós viemos dessa colonização, claro que tudo que era utilizado por esse povo, nós tínhamos que aprender. Nós recebemos esse povo. Então, nós tínhamos também que absorver essas características também artísticas, certo? Dessa população, já que nós fomos colonizados por eles. Durante muito tempo, a xilogravura foi utilizada no Brasil para a confecção de rótulos de cachaça, sabonetes e doces, certo? Ela não era uma técnica aqui no Brasil, quando ela chegou, ela não foi utilizada especificamente para os textos, mas sim para fazer rótulos de produtos, principalmente sabonetes, doces, cachaças. Depois de um tempo foi que ela foi incorporada, certo? Na literatura de cordel. Como eu já falei para vocês, a literatura de cordel, ela não utilizava nenhum desenho em sua capa ou em suas páginas. Ela simplesmente colocava lá o título, certo, da obra e o seu autor. Depois é que as pessoas uniram essa técnica, certo, a essa produção literária. E aí, claro, vocês veem aqui, essa figura aqui é o Forró dos Bichos, de J. Borges. No livro de vocês também tem essa imagem, e nós vamos trabalhar com ela, certo? Você vê aqui, olha, tem uma sanfona, uma zabumba, um triângulo, e aqui são os animais, Bodes, cabras, vacas, dançando forró, tocando um forró, certo? E aqui, outra imagem de xilogravura. Você vê que ela tem mais específico algumas linhas. Não são todas as linhas de um desenho que ela vai apresentar. Por quê? Porque isso aqui é feito todo, o desenho original é feito em uma madeira. Ele é entalhado, utilizado um material pontiagudo, e você vai furando a madeira conforme o desenho que você quer fazer. E aí depois você joga a tinta e vai pressionar no papel para fazer essa imagem aí, como se fosse, os carimbinhos, Tem os carimbinhos que tem o desenho lá em alto relevo, e aí você vai colocar lá na espuminha de tinta e depois colocar no papel. É dessa forma que é a técnica de xilogravura. Então, vocês viram um pouquinho do que é literatura de cordel, do que é a técnica de xilogravura. Nós vamos assistir outros vídeos falando sobre literatura de cordel, falando também sobre a xilogravura. Vocês vão também ver no livro de vocês de língua portuguesa e no livro de artes de vocês. Deixa eu abrir aqui no livro de artes. Vocês também vão ver sobre a xilogravura. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha aqui. Aqui. Vocês vão estudar também no livro de artes sobre cordel e mais especificamente, como é o livro de artes, sobre a técnica de xilogravura. E aqui, tem Forró dos Bichos, certo? De J. Borges. Vocês vão ver, então, mais um pouquinho sobre essa técnica. E aqui vocês podem também tentar fazer em casa, utilizando
plaquinha de isopor, daquelas que a gente coloca produtos alimentícios, certo? Então, espero que vocês tenham gostado um pouquinho da nossa aula e até a próxima.